Diga graças a Deus. Amém. Estamos felizes por estar aqui. É uma honra, pastor, um privilégio. Não me vejo digno, nem capacidade para estar aqui, né? Para ministrar para essa igreja tão abençoada. E aqui está minha esposa, Priscila, nossa filha, Heloísa ali. E é um privilégio para nós. Deus tem nos dado uma família abençoada. Minha esposa, por onde passa, tem louvado a Deus. Deus tem usado muito ela na área do louvor, né? Desde que eu conheci ela ali em São Paulo, em 2010, né? Em 2010, ela já louvava nas reuniões de obreiro ali. E foi muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho palavras de gratidão a Deus. Não sou digno, não mereço. Mas a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Imagine se Deus mudasse quando nós mudássemos. Imagine quando aquele dia que você mudou com Ele, Deus não mudou com você. É por isso que você está aqui nessa noite. Amém? E eu vou deixar Deus usar minha esposa. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, para mim é novidade, é que eu nunca fui numa igreja que apresentasse eu e meu esposo, né? Então, é um privilégio estar aqui conhecendo mais um rebanho do Senhor, né? Então, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Nós somos de São Paulo e o Senhor mandou nós viemos para essa terra peregrinar. Então, pela ordem do Senhor Jesus, nós estamos aqui e, graças a Deus, nós somos bem recepcionados. Disseram que os paranaenses e os curitibanos são um povo arredio. Só que é assim, gente, quando a gente entra numa terra desconhecida, o povo também é desconhecido. Para você ganhar confiança, demora. Mas quem nos apresenta é o Senhor. Eu nunca vi nessa igreja, só passava na frente aqui de ônibus quando eu voltava do trabalho. E dessa vez o Senhor nos prestigiou para nós estarmos aqui conhecendo os irmãos, né? E graças a Deus, eu não conheço o irmão que fez o convite, mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que as portas estão abertas do nosso coração e do coração da igreja. Amém? É tão bom estar junto no meio de jovens, né? Eu vi esse jovem pregando com uma intrepidez e eu vi, cheio do Espírito Santo. E daí, rapidamente convidei, mas eu não conhecia a irmã. E é tão bom porque ela também é cantora. E quando não tem um jugo desigual, é maravilhoso, que o casal anda junto e é maravilhoso. E o playback, vocês vão cantar por primeiro? Fernando, pode colocar o playback e a irmã fica desinibida, pode falar o que você quiser. Nós somos a família de Jesus, não tem timidez nenhuma, se bem que o paranaense é mais recatado que o paulista. Vocês são da capital? Capital. Então pode ficar à vontade. A 10. Então, irmãos, antes de eu louvar esse CD, eu louvar esse hino, esse hino ele apareceu na minha vida numa fase difícil. Tem um ano que vai fazer um ano agora, dia 16 de fevereiro, que Deus ele recolheu a minha mãe. E a minha filha tinha acabado de fazer 2 meses, e eu orei ao Senhor e perguntei para o Senhor por quê que tinha acontecido isso no meio da minha família. E no ano passado foi um ano de dificuldade espiritual, porque às vezes quando nós perdemos alguém que nós amamos, é difícil de nós levantarmos e erguermos a cabeça, porque parece que a solidão e a dor, ela toma conta da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vinha falando comigo, filha, enquanto eu for a tua prioridade, pode vir o que vier. Você pode passar por tempestade, por vento, por luta. Você pode perder o ente querido, porque eu não só havia enterrado a minha mãe, mas há 2 anos atrás eu tinha enterrado uma outra filha minha que Deus tinha recolhido. E eu orei ao Senhor e falei para Deus assim, que o Senhor me desse outro filho. Eu queria outra menina, eu não queria igual. Eu queria que o Senhor me desse outra menina, porque se o Senhor recolheu a minha outra filha, eu queria uma outra, não para substituir o amor, mas para a glória do Senhor, o Senhor me desse outra filha. E quando eu fiz essa oração, o Senhor ele me respondeu. Quando eu vi por mim que eu estava grávida novamente, eu fiquei desesperada. Mas o Senhor falou para mim, filha, eu estou no controle da tua vida. E eu não sei o que está acontecendo aqui com você. Não sei como que você se adentrou às portas aqui hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua casa, da tua família. E pode vir qualquer dificuldade que o Senhor ele vai te surpreender. Amém? Pode soltar. E os irmãos meditem na letra desse hino, porque eu creio que o Senhor ele vai falar com você. Pode sentar, irmãos. Adoração também, a gente adora em pé e adora sentado também, amém?
Glória ao nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Escute. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia. Mas sondei o teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que eu decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Aleluia. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: a porta que ele abriu ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Não temas, homem, não temas, mulher, porque eu sou o Deus da tua providência. Eu sou o Deus que te guardo quando você mais precisa. E Deus está falando que Deus vai abrir uma porta para alguém aqui. Eu não sei se você tem orado, se você tem pedido e se você está desesperado, mas o Senhor manda eu te dizer: eu abro a porta de trabalho para você. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Quero pedir um pouquinho mais de som. Um pouquinho mais, só não vou gritar não. Só um pouquinho. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, o livro que só Deus conhece. Bíblia Sagrada, carta magna do universo, a maior carta escrita para o homem, a carta de Deus, é a sua palavra, é a Bíblia. Vamos abrir em Salmos. Seja glorificado para sempre o nome do Senhor. Salmo de número 104, para a nossa breve meditação. Vamos meditar na Bíblia, pois é a palavra escrita, revelada. É um privilégio para nós. Deus, Ele desceu da sua linguagem
para falar na linguagem do homem, para que o homem pudesse o entender. Porque se Deus falasse conosco na sua linguagem, nós não o entenderíamos. Então ele elaborou um plano através da sua palavra revelada, escrita, para nós conhecermos a sua vontade para a nossa vida. Os que encontraram, digo amém. Salmo 104. Glória a Deus. Pastor, que hora que termina aqui? 9h30? Que horas que... 9h20? 9h30? Ah, tá. O senhor me dá um toque daqui, tá? Enquanto eu for ministrando, vocês vão me alertando aí, concernente ao horário, que até o celular está quebrado ali. Salmo 104. Salmo 104, verso de número 3. E você tem liberdade, viu, irmão? Nós estamos num lugar de vivos, né? No cemitério, às vezes, né? Tem uma choradeira no cemitério, né? Quando você vai no cemitério, aquela choradeira, aquela gritaria. Aqui pode ter choro, aqui pode ter grito, mas a diferença é que não tem nenhum morto aqui, porque Jesus está vivo para sempre. Amém? Salmo 104, verso 3. Põe nas águas os vigamentos das suas moradas, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Vamos repetir? Salmo 104, verso 3. 1, 2, 3. Põe nas águas, faz das nuvens. Amém? Quem crê nesta palavra, pode se assentar glorificando o nome santo do Senhor. Queridos, preste bem atenção, pois a Bíblia, ela tem várias linguagens. Tem a sua linguagem literal, a sua linguagem figurada. A Bíblia também tem as suas linguagens de hipérbole, suas linguagens de exagero. Porque a maneira como a Bíblia revela Deus, a maneira como Deus se revela na compreensão humana, é quase impossível conhecermos os caminhos de Deus. Só podemos conhecer Deus e a sua vontade porque Ele a revelou na sua palavra. O próprio Jó, no livro de Jó, você vai ver o próprio Jó falando: conhecerás os arcanos de Deus, alcançarás tu a perfeição do Todo-Poderoso. É impossível conhecermos os caminhos de Deus. Os seus arcanos, os seus segredos são algo oculto. A própria palavra diz que as coisas ocultas é para o Pai, para Deus, e as reveladas é para nós. Quem está compreendendo, diga aleluia. Salmos é melodia, salmos é louvor, salmos é adoração. A primeira palavra para salmos nós chamamos de terli no hebraico, que envolve tudo que é louvor, adoração, melodia. A segunda palavra para salmos que nós chamamos de saltério, que vem do latim salterion, que era um instrumento usado pelos sacerdotes, pelos levitas consagrados a Deus para tocar no templo, para contemplar a formosura do Senhor no seu templo. Salmo é melodia. É interessante que todas as vezes que Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, todas as vezes que Martinho Lutero se referia ao livro dos Salmos, ele dizia: para mim, ler o livro dos Salmos é entrar em um jardim, e esse jardim me conduz à presença de Deus. Que coisa linda! O seu companheiro, que foi João Calvino, dizia uma palavra muito interessante. João Calvino dizia que para ele os salmos retratam a alma do homem, e é verdade. Porque os salmos retratam a alma do homem? Porque se você ler os demais livros da Bíblia, sem ser o livro dos Salmos, você vai ver que os demais livros da Bíblia é Deus falando, é Deus exortando, é Deus chamando a atenção do homem, é Deus disciplinando o homem com a sua palavra. Mas o livro dos Salmos é diferente, é o homem tentando falar com Deus através de melodia.
através de cânticos? Quantos vieram falar com Deus aqui através de salmos e de louvores? Enquanto nós estamos salmodiando, cantando, nós estamos falando com Deus. Que coisa linda! E a Bíblia diz que aqueles que estão no templo de Deus digam glória, aleluia. A Bíblia diz no Salmo 29, e cada um no seu templo diga glória. Uma das maneiras de chamar a atenção de Deus é levantar a mão e encher a boca de glória ao nome do Senhor. Quantos vieram dar glória no seu templo? Pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor. Esta linguagem parece uma hipérbole, parece um exagero. O salmista está inspirado, o salmista está demasiadamente inspirado pelo Espírito de Deus para escrever o que está escrevendo. Ele está vendo a glória de Deus. O salmista no Salmo 104 está nos falando que a glória de Deus é manifesta na criação. A natureza, ela manifesta a glória de Deus. Quando você vê o sol, quando você vê a lua, quando você vê esse conjunto de coisas, quando você vê a perfeição com que a terra foi criada, a perfeição como o sol, os cientistas ficam maravilhados, os cientistas ficam estupefatos, falta-lhes palavras, e os cientistas chegam a dizer que se o sol estivesse um pouco mais longe da terra, a terra congelaria, e se o sol estivesse um pouquinho mais próximo da terra, a terra seria destruída devido à sua altíssima temperatura. Então Deus colocou o sol no seu devido lugar, nem lá nem cá, mas no ponto certo. Levante a mão, porque esse é o Deus que você serve. Aleluia, que coisa linda. E o salmista mostra que a glória de Deus é manifesta na criação. E é interessante quando ele diz que Deus voa sobre as asas do vento. O salmista diz que Deus anda sobre as asas do vento. Eu fico maravilhado quando leio esta palavra, porque o vento sempre foi símbolo da demonstração do poder de Deus. Deus sempre usou os ventos para demonstrar o seu poder na terra. A Bíblia diz em Apocalipse que quando Deus quer, Ele dá ordem, e os anjos guardam os 4 ângulos do céu para que não sopre nenhum tipo de vento, pois os ventos na terra só sopram quando Deus determina. Quantos acreditam no poder desse Deus? Pode adorar o nome dele nessa noite. O que é que o vento tem em comum com Deus? É que o vento na Bíblia sempre foi símbolo da demonstração do poder de Deus, e o vento também simboliza a Trindade Santa, porque o vento é uma das coisas que mais chamam a nossa atenção, porque o vento, nós vemos a sua ação, mas nós não podemos vê-lo. Nós podemos senti-lo, mas não podemos percebê-lo com os nossos olhos físicos. Por isso que o vento é símbolo do próprio Deus, que não dá para ver, mas nós sentimos a sua presença nesse lugar. Quantos sentem que Deus está aqui? Pode abrir a boca, pode falar com Ele à vontade. O vento é símbolo da própria pessoa de Deus. É interessante quando você passa na rua e você vê uma folha se mexendo e você fica impressionado, porque você sabe que aquilo é o vento. Você não consegue ver o vento, mas você sabe que aquela folha está balançando por causa da ação do vento. Quando você passa e vê a árvore se mexendo, você sabe que aquela árvore está se mexendo por causa da ação do vento. Você não está vendo, mas você está percebendo que é a ação do vento. A dona de casa está lavando a louça e de repente a janela do quarto bate. Ela pensa até que é um ladrão muitas das vezes, não é verdade? Meu Deus, será que um ladrão entrou na minha casa? Aí ela vai lá e vê o vento soprando. Ah, não, foi o vento que soprou e bateu a janela do meu quarto. Você não vê o vento, mas você percebe a ação do vento. É assim quando Deus está
está na casa, que você vê alguém glorificando, que você vê alguém adorando, você sabe que aquilo é Deus que está mexendo com ele. Então cadê as palmeiras que estão balançando diante dos... Levante a mão e glorifique o nome do Senhor nessa noite. Interessante é que esta palavra vento, ela aparece na Bíblia aproximadamente 157 vezes. A palavra vento aparece na Bíblia 157 vezes e simboliza várias coisas na Bíblia. A Bíblia, ela fala aproximadamente de 4 tipos de vento. A Bíblia fala sobre o vento oriental, a Bíblia fala sobre o vento ocidental e a Bíblia fala sobre o vento norte e o vento sul. A própria Bíblia em Gênesis já começa dizendo que Deus mandou um forte vento para abaixar as águas do dilúvio, que foi um juízo que Deus trouxe sobre a geração de Noé. Somente ele, sua esposa e suas filhas, suas noras, seus genros escaparam, e Deus mandou um forte vento para acalmar, para abaixar as águas do dilúvio. De toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, essa linguagem vento sempre vai estar nas Escrituras. E o primeiro vento que eu queria falar aqui esta noite é sobre o vento oriental. Olhe para o seu irmão e diga: vento oriental. Não, está cansado, vamos lá mais uma vez. Vento oriental, com força, vento oriental. Interessante que eu vos falei no início que Deus controla os ventos. Os ventos é símbolo da demonstração do poder de Deus na terra. Esse vento oriental que aparece na Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 10 e versículo 13, esse vento oriental é retratado na Bíblia como sendo o vento da provação. Esse vento oriental na Bíblia, ele é retratado como vento de juízo, como vento de símbolo de crise econômica, financeira e assim por diante. O vento oriental que é controlado pelo próprio Deus, e no livro de Jó, Jó capítulo 1 e versículo 19, a Bíblia diz que Jó está em casa e chega um dos seus servos e diz: Jó, um vento veio das bandas do deserto. Sabe que vento é esse? É o vento oriental. Por que o vento oriental na Bíblia é símbolo de provação, de luta e de dificuldade? Porque ele é um vento que vem das bandas do deserto. Ele é um vento muito quente. E esse vento soprou na vida de Jó. Eu quero lhes dizer a princípio nessa mensagem que Deus não nos livra dos ventos. Deus nos livra no vento. Aleluia. Eu vou repetir, pastor. Deus não nos livra dos ventos, da dificuldade. Ele nos livra no vento para provar que Ele é Deus na nossa vida. Você pode levantar a mão e adorar a Deus essa noite? Deus permitiu esse vento oriental que é retratado em Êxodo 10, 13 como vento da provação. A Bíblia diz em Êxodo 10 que Faraó estava tentando impedir a saída do seu povo da terra do Egito, de um cativeiro de aproximadamente 430 anos, Faraó humilhando, subjugando e machucando o povo de Deus na terra do Egito. E Deus desce lá, levanta Moisés como seu arauto, como seu profeta para tirar o seu povo do Egito. E foi necessário Deus começar a mandar pragas sobre a terra do Egito, para demonstrar o seu poder acima de Faraó. Porque Deus sempre estará acima dos demônios que tentam nos destruir. Levante a mão que eu vou profetizar na sua vida. Deus sempre estará acima das circunstâncias, da dificuldade da sua vida. Se você crê, pode agradecer a Ele, glorificando o nome dEle nessa noite. E Deus manda Moisés, em Êxodo 10, 13, estender o seu cajado e tocar na terra do Egito, e ver um forte vento oriental. Que vento é esse? É o vento da provação. E o vento oriental trouxe os gafanhotos sobre a terra do Egito, pastor. E os gafanhotos agora como símbolo de juízo de Deus na terra do Egito. E agora o Egito começou a passar dificuldade. É o vento da provação, é o vento da crise, é o vento da dificuldade.
E em Jó capítulo 1, 19, esse vento soprou na casa de Jó, do filho mais velho de Jó. Pois em Jó 1, 19 diz a Bíblia que Jó está lá tranquilo e chega o seu servo de Jó, tem uma má notícia para você. Todos os teus filhos estavam na casa do teu filho mais velho. E aí? Veio um vento das bandas do deserto, que é o vento oriental. Bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e matou os teus 10 filhos. E Jó não murmura, Jó não reclama, Jó não sai da igreja, Jó não vai beber cachaça em nenhum boteco, Jó não vai querer dar um tiro na cabeça dele, Jó não vai querer mudar de estado, mudar de cidade, mudar de igreja. Quando esse vento da dificuldade sopra na vida de Jó, o que ele faz? Ele diz: nu eu vim e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Apenas o bem de Deus, e não também o mal como provação de Deus. O dia da provação e dos ventos da dificuldade sempre chegarão. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Por que que o vento oriental na Bíblia é retratado como vento da provação? Sabe por quê? Porque ele vem das bandas do deserto. E o deserto é um lugar que Deus também não nos livra de passar por eles. Deserto faz parte da vida. O que é deserto? Pergunta para o seu irmão, o que é deserto? Vê se ele consegue responder. O que é deserto? Pode perguntar para o seu irmão, o que é deserto? Sabe o que é deserto? Deserto, irmão, está dizendo já. Deserto é deserto. Deserto é um lugar de ausência da graça. É um lugar que Deus permite você passar. E esse vento oriental da prova, ele sopra do deserto, e ele é um vento muito quente. É um vento muito quente. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Faraó sonhou, lembra? Antes de José ser exaltado como governador da terra do Egito, que Faraó sonhou que um vento oriental do deserto soprava e queimava as 7 espigas de milho. E José interpretou, usado por Deus, essas 7 espigas de milho queimadas por esse vento oriental que é da prova, são 7 anos de crise, Faraó. E as 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. Eu profetizo que os 7 anos de vitória estão chegando na sua vida nessa noite. E José interpretou esse vento oriental, são 7 anos de crise. E ele vem do deserto. Existe 3 maneiras de ir para o deserto. Primeira maneira de ir para o deserto é quando nós vamos para o deserto com as nossas próprias pernas. Tem pessoas, pastor, que não é Deus que coloca ele na prova. Tem pessoas que não é Deus que coloca ele na dificuldade. É ele que entra na dificuldade, na prova e no deserto com as próprias pernas por causa das suas atitudes erradas. É assim ou não é? Você não conhece ninguém assim? Pessoas que a mãe aconselha, não ouve o conselho. O pastor aconselha, não ouço. O melhor amigo aconselha, entra no ouvido, sai pelo outro. Eu vou fazer, ninguém me impede, nem Deus me impede. Deus não impede mesmo não. Deus não impede você de fazer nada. Mas depois você vai ter que sofrer as consequências. Porque plantar é opcional, colher é obrigatório. Deus não vai impedir eu e você de plantar o que você quer plantar. Sua mãe não vai impedir, seu pai não vai impedir, o pastor não vai impedir. Mas tem um ditado, né? Quem planta vento, colhe. Cadê? Os irmãos estão comigo? Quem planta vento, colhe. E quem planta tempestade, colhe furacão. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta tempestade, colhe furacões. Então, Deus, pessoas que entram no deserto com as próprias pernas. A mãe aconselhou, pastor, agora, pastor, me ajude. Pastor, me socorre. Pastor, estou passando por isso. Por quê? Porque você entrou no deserto com as próprias pernas. A segunda maneira de ir para o deserto, que é um lugar de prova, onde o vento oriental sopra. A segunda maneira de ir para o deserto é quando alguém nos coloca no deserto. Tem pessoas que nos colocam no deserto.
falam aquilo que nós não fizemos, é ou não é verdade? Falam de nós, nos calunia, fala do ministério, fala do pastor, fala dos obreiros, fala de todo mundo, só ele que está certo. Às vezes é assim. Tem pessoas que nos colocam, tem pessoas que servem o nosso nome no café, servem o nosso nome no almoço e ainda servem o nosso nome na janta. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Quando eu e você entra no deserto com as próprias perninhas, entra lá e quebra a cara, é uma coisa. Mas quando alguém nos coloca no deserto, Deus faz justiça. Eu acho que eles não entenderam, pastor, vou repetir. Quando alguém nos coloca no deserto, o teu Deus faz justiça. Deus faz justiça quando nos colocam no deserto. A Bíblia diz em Gênesis que Abraão, quem é que conhece esse personagem bíblico? Abraão na Bíblia, o pai da fé. Abraão se precipitou. Abraão se precipitou, Deus falou para Abraão que ia fazer dele uma grande nação, ia lhe dar um filho. Gênesis 12, Deus faz a Abraão em Gênesis 12. 4 exigências e 7 promessas. Deus faz a Abraão em Gênesis 12. 4 exigências e 7 promessas, pastor. Deus falou, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. 4 exigências. Aí Deus começou a fazer promessas. Se você fizer isso, eu vou te abençoar, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. E Deus foi fazendo promessas para ele. E Abraão acreditou na promessa de Deus, como você. E foi para o deserto levado por Deus. Aí eu já entro no terceiro deserto. Que é a terceira maneira de ir para o deserto. É quando Deus nos leva para o deserto. É a melhor maneira de ir para o deserto. Quando eu vou para o deserto com as próprias pernas, eu quebro a cara. Quando alguém me coloca no deserto, é difícil, mas Deus faz justiça e me tira do deserto. Aí quando Deus nos leva para o deserto, você pode levantar a mão e adorar e glorificar o nome do Senhor, porque quando Deus nos leva para o deserto, pode ficar tranquilo. Quando Deus nos leva para o deserto, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem vai adorar o nome do Senhor nessa noite? Quando Deus nos leva para o deserto, Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando Deus nos leva para o deserto, Isaías 54, 17, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando Deus nos leva para o deserto, Isaías 45, verso 2, eu, o Senhor, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quantos estão no deserto com Deus? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. E Abraão não era um beduíno. Abraão não era um beduíno, ele não conhecia nada de deserto, pastor. É a terceira maneira de ir para o deserto, aonde sopra o vento oriental. Estou nele ainda, não saí dele. Vou ficar nele aqui, depois eu vou para o segundo vento para nós fechar a mensagem. Abraão não era um beduíno, ele não conhecia nada de deserto. Mas quando Deus nos leva para o deserto, você não precisa conhecer nada. Ele conhece o caminho por onde Ele está te levando. Aleluia. Deus não chama capacitados, mas capacita os escolhidos. Talvez você está preocupado, mas Deus está me levando por um caminho que eu não conheço. É lógico, Deus nunca vai te levar por um caminho que você conheça, porque aí é fácil. Quando você aceitou a Cristo, você não sabia o caminho que você iria trilhar. Muita gente achou que vir para a igreja era fácil. Aceitei Jesus, eita, amanhã eu estou com a minha casa própria, rapaz. Tem gente que é assim. Aceitou a Jesus hoje, aí já falou, opa, aceitei Jesus, agora só... não, amanhã minha Mercedes está na garagem. É assim, pastor? Tem pessoas que aceitam Jesus e dizem assim, opa, aceitei Jesus, meu nome está no livro da vida, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, aonde passa, já entrega um folheto, olha, Jesus é bom, isso é maravilhoso. Aí com o passar do tempo, aquela pessoa que na igreja fazia um barulho, né, glória, é bom ser salvo,
Com o passar dos anos, você fala, Jesus está aqui. Ele, aonde? Estou vendo não. Jesus está aqui? Estou vendo não. Quando aceitou a Jesus no início, que alguém falava, tem um anjo aqui na igreja. Ele está, o anjo aqui. Eita, o anjo está aqui. Olha o anjo aí, olha o anjo aí. Aí, com o passar dos anos, ele viu que o evangelho, Jesus não morreu na cruz para me dar casa própria, nem carro, nem Mercedes. Jesus morreu na cruz para escrever o nosso nome no livro da vida. Ele disse que as demais coisas ele acrescentaria. Você vai trabalhar e ele acrescenta. É assim. Você trabalha, se esforça e ele vai prosperando o seu trabalho ali. Aí, com o passar dos anos, a pessoa fala, tem um anjo aqui. Ele fala, cadê? Estou vendo não. Estou vendo anjo aqui não. É assim. A fé vai sendo desgastada. E Deus não nos leva para o deserto por um caminho que nós conhecemos, pois a Bíblia diz em Isaías que os caminhos dele não são os nossos caminhos. E como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os seus pensamentos para nós. Você nem imagina o caminho de vitória que Deus está te conduzindo ainda este ano. Ninguém acredita nisso, pastor? Ninguém acredita nisso? Deus está te levando por um caminho. Você não precisa saber como é esse caminho. Se tem pedra, se tem espinho. Ele já falou nessa noite que ele vai adiante de você. Essa palavra aqui, tem muita gente aqui que vai lembrar do que eu estou falando aqui, viu? Porque eu sou profeta de Deus na terra. Deus ainda assim não vai te levar por um caminho que tu não conhece. Mas fica tranquilo. O que interessa não é se eu conheço, se eu sou formado, se eu sou advogado, pode ser juiz. Deus não se curva diante do homem. É o homem que tem que se curvar diante de Deus. Porque quando o patriarca Jó, porque Jó era culto, vai ler o livro de Jó todinho, ele era um homem influente, era um homem sábio, era um homem que conhecia de letras. Jó era um homem terrível, um conhecedor terrível. Mas quando ele começou a indagar, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus falou, Jó, eu vou te fazer 70 perguntas. Se você me responder, eu te respondo por que você está passando por essa prova. Aí Deus falou, aonde estava você, Jó, quando eu criava os céus e a terra? Que coisa linda, né? Aonde estava tu quando eu criava a ursa? Aonde estava tu quando eu criava o leopardo? Aonde estava você, Jó, quando eu criava as estrelas? Jó, fica quietinho. Eu sou antes de todas as coisas. Não indague. Ei, aprenda uma coisa essa noite. Os porquê são de Deus. Os para quê são nossos. Não entre nos porquês de Deus. Deus não dá satisfação a homem. Por que Deus? Não. Porque Deus não. Para quê? Porque para fala de propósito. Você tem que falar, aí Jó ficava indagando um pouco. Mas quando foi em Jó 42, aí ele entendeu que Deus não dá satisfação ao homem, que Deus tem um caminho na tormenta. Olha só, Deus faz um caminho no meio da tormenta, do furacão. Você pode glorificar, você serve a esse Deus, um Deus que tem um caminho na tormenta, na tempestade, quando todo mundo está desesperado, ele passa tranquilo no meio da tormenta. Ele vai passar de mão dada com você no meio dessa luta que você está passando. E Deus leva Abraão para o deserto, e o tempo passa, e a promessa não acontece. O tempo passa e o filho dele não nasce. Aí o que é que Abraão faz? Abraão pega a sua mulher, orientado por ela, a mulher chega e diz, mais ou menos assim, eu estou parafraseando. Olha, Deus fez essa promessa que vai nos dar um filho. Estamos aqui nesse deserto, meu marido, meu esposo. Já faz tanto tempo, saímos lá de Arã, lá de Ur dos Caldeus, saímos lá da Mesopotâmia antiga, a mãe de toda a idolatria, no Antigo Testamento, lá da Babilônia antiga. Saímos da terra dos deuses, deixamos a idolatria, deixamos de servir a deusa Naná, lá para Abraão, naquele tempo, quando ele servia a Deus, existia uma deusa chamada Naná, que era chamada de deusa da atmosfera, a deusa da lua. E agora Abraão está servindo o verdadeiro Deus. Não tem motivo para duvidar de Deus. Deus manda dizer para alguém aqui essa noite, não duvide das promessas que Deus te fez. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus me faz a promessa hoje,
pode ser que ele vai cumprir daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Para nós é muito, mas para Deus é uma fração de segundos. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo determinado por Deus. Você crê nesse Deus, pode levantar a mão e adorar o nome dele. E aí Abraão, aconselhado pela sua esposa, pega a sua escrava, Agar, que eles trouxeram do Egito, para deitar com Abraão, para tentar dar uma ajudinha para Deus cumprir a promessa. Deus não precisa da ajuda de ninguém para cumprir promessa, Ele cumpre na hora que Ele quiser, irmãos. Sabe o que acontece, pastor? Abraão se deita com a escrava da sua esposa que ela trouxe do Egito, chamada Agar, e nasce um menino chamado Ismael. Repita comigo, Ismael. Mais forte, Ismael. Ismael é precipitação. Ismael é o filho que nasce da gente, que é a precipitação, é aquela coisa que vem que você não queria. Você pensou que ia ser tão bom e deu tudo errado. E aí nasce Ismael, depois Deus cumpre a promessa, nasce Isaac e começa a briga de Isaac e Ismael. Ismael dá cascudo em Isaac, Isaac dá cascudo na cabeça de Ismael. Começa aquela briga dentro da tenda. E aí Sara chega para Abraão e diz, olha, manda essa Agar embora, porque não é bom que o filho da escrava reine, domine com o filho da livre. Agar pediu para dar filho a Abraão? Não. Ela pediu? Não. Foi Abraão e Sara que não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus. Aí o menino nasceu, Ismael não tinha culpa. Sabe o que aconteceu? Agora vem a segunda maneira de ir para o deserto. Quando as pessoas nos colocam no deserto, a Bíblia diz que ela foi colocada no deserto para perecer, por causa da precipitação de Abraão e de Sara. Ela não pediu isso, o filho dela não pediu para nascer. Mas quando Agar estava no deserto, achando que ia perecer, Deus mandou um anjo do céu para socorrer Agar no deserto. Você crê que Deus dá ordem aos seus anjos ao teu favor nessa noite? E a Bíblia diz que Agar está lá no deserto, foi colocada ali por alguém, pela precipitação de alguém, pelo erro que ela não cometeu. E quando ela achou, a Bíblia diz que ela colocou o filho dela a um tiro de flecha, bem longe, para não ver o menino morrer. Ficou, não quero nem ver meu filho morrer nesse deserto. Aí Deus mandou um anjo, e o anjo gritou o nome dela, Agar, no meio do deserto. No meio do deserto não tem nada, de repente, quando ela pensa que vai perecer, o anjo brada e diz, Agar. Porque no deserto, Deus nos chama pelo nome. Aleluia. Levante a sua mão, porque a Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome. Imagine se Ele vai perder o teu nome no meio dessa luta que você está passando. Olhe para o seu irmão e diga para ele, Deus te conhece pelo teu nome. Olha, eu tenho certeza que o Michel Temer, o presidente hoje atual da nação, não conhece o meu nome, pastor. Tenho certeza, não conhece. Talvez o prefeito aqui do município aqui de São José, não conhece o nosso nome não. Faz nem ideia de quem nós somos. Mas aquele que está sentado no trono, ainda bem que Ele conhece o seu nome. Aleluia. Você pode levantar a mão e adorar, pode adorar o nome do Senhor. Vocês ficam de olho na hora aí, no relógio para mim. E agora Deus faz justiça por Agar. O vento oriental, ele é o vento da aprovação. Mas aí, se você vê em Êxodo 10:13, segundo livro da Bíblia, se você vê em Êxodo capítulo 10, versículo 13, que é o vento da aprovação, no mesmo capítulo, Deus manda outro vento, que é chamado de vento ocidental. Diga ocidental. O vento oriental é o vento da prova, mas o vento ocidental é o vento da vitória. Quem quer que ele está soprando essa noite? O vento ocidental, pois a Bíblia diz em Êxodo 10:13 que quando Moisés estende o seu cajado, o vento sopra atrás dos gafanhotos, mas no mesmo capítulo, Êxodo 10:19, Deus manda outro vento chamado vento ocidental.
E o vento ocidental faz o quê? Lança os gafanhotos no mar e os afoga. Sabe o que Deus manda te dizer essa noite? Que o vento oriental traz aprovação, mas o vento ocidental que Deus está mandando essa noite colocará fim à aprovação que você está passando. Quem pode adorar, quem pode levantar a mão e agradecer a Deus? Vento ocidental, o vento da vitória. Agora, Deus, Ele controla tão perfeitamente esses ventos. Abra sua Bíblia em Êxodo 14, 21, para nós finalizar. Livro do Êxodo 14, 21. Eu vou te provar que Deus também usa os ventos da provação para nos dar vitória. Quem crê pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Êxodo 14, 21. Êxodo 14, 21. Aí é quando o povo já saiu do Egito. Aí é quando o povo já saiu do momento de crise, de luta, de dificuldade, de cativeiro. E agora eles têm que passar na frente de um mar gigantesco, enorme. Como é que Deus me tira de um cativeiro, de uma prova, e me coloca dentro de uma porta fechada? Ei, a porta está fechada porque Deus vai abrir a porta para que o nome dele seja glorificado. Êxodo 14, 21, se você ler, é muito interessante que Deus manda o que aí? Um forte vento oriental. Mas como? O vento oriental não é o mesmo de Êxodo 10, 13, que trouxe os gafanhotos, que é o vento da aprovação, da luta, que está no livro de Jó, que está nos outros livros da Bíblia. E não é que Deus usou exatamente esse vento para abrir o mar para o seu povo passar? Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Que Deus vai usar os ventos da prova, aquilo que vem contra para te destruir, Deus vai remover e inverter para te dar vitória. Aleluia. Ninguém acredita nisso ainda essa semana, hein? Pode levantar a mão e agradecer a Deus pela vitória nessa noite. Moisés fica preocupado de Senhor. Como é que nós vamos passar esse mar? E Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Porque Deus muitas das vezes só abre caminhos para nós quando nós tomamos uma iniciativa, como nós damos os primeiros passos. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Porque existe porta na nossa vida que estão fechando porque você ainda não começamos a marchar. Eu e você ainda não tomamos a iniciativa. Por quê? Deus muitas vezes não age, Deus muitas das vezes reage. Está entendendo? Agir é diferente de reagir. Ele vai esperar a sua ação, aí ele vai reagir, se levantar do trono e te dar vitória. Você pode levantar a mão e adorar e glorificar o nome do Senhor? E aí Deus usou o vento oriental, o vento da prova, para abrir o mar para o povo passar. Deus nessa noite manda profetizar para alguém aqui que Ele está abrindo o caminho para você passar, glorificando o nome dEle. Quem acredita nisso? Glória a Deus. E eu finalizo aqui. O povo passou, pastor. A Bíblia diz que foi no coração do mar, os abismos pararam. Isso aqui é só para quem acredita. A Bíblia não é para a Bíblia não é para mente. A Bíblia não é um livro para a cabeça. Para a cabeça é matemática. Hipotenusas. Bíblia não é um livro somente da cabeça. Para a cabeça é geografia, é português. A Bíblia é o livro da alma. Aleluia. A Bíblia é um livro para quem chora de joelho buscando a revelação de Deus. Você acredita que o povo olha, a Bíblia diz em Êxodo que era 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Você acredita nisso? Você já imaginou? 600.000 homens, fora mulheres e crianças, passando no meio dos abismos do mar. Paredes de água gigantesca. E o povo passando e dizendo: só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Você crê que você vai levantar sua mão ainda esse ano e vai dizer: só o Senhor é Deus. Só Ele poderia fazer o que Ele está fazendo aqui diante dos nossos olhos.
E quando eles passaram, finaliza aqui, quando eles passaram o mar, que chegaram do outro lado, aí Deus mandou Moisés pegar o cajado, símbolo da autoridade pastoral de Moisés. O cajado, quando Moisés pega, é símbolo da sua autoridade pastoral. Deus testou a autoridade pastoral de Moisés naquele dia. Pega o cajado que eu te dei, que é símbolo da autoridade que eu te dei. Mostra para o mundo que você tem autoridade. E levantou o cajado, tocou no mar, e as águas se fecharam e mataram os cavaleiros. O exército de Faraó morreu todinho, porque o teu inimigo não vai te alcançar. Glória a Deus. Faraó pensou que vindo atrás do povo de Deus de novo, depois de soltar eles, veio atrás de novo. Não é isso? Tem prova que a gente sai e parece que o inimigo está vindo atrás de nós para colocar nós de novo nela, não é verdade, pastor? Mas essa prova que você está passando, nunca mais você vai passar ela se você acreditar nessa noite. Glória a Deus. Porque o próprio Deus falou para Moisés: diga ao povo de Israel que os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver ele de novo. Você acredita que você nunca mais vai passar por isso? Quem acredita pode levantar a mão e adorar a Deus. Quando eles passou o mar, se fechou, matou os cavaleiros. E a Bíblia diz, pastor, olha que mistério, que os cavaleiros ficaram boiando na areia da praia. Isso é um mistério. Os cavaleiros começaram a boiar na areia da praia. Não, mar não é praia, e praia não é mar. Praia é limite do mar. E os cavaleiros estavam exatamente boiando na areia da praia. Não era no mar. Porque mar é uma coisa, praia é outra. Praia é areia. É isso ou não? Praia não é mar é uma coisa, praia é outra. Praia é areia. A areia da praia é o limite que Deus colocou para o mar. Quando Deus fez o mar, Deus falou: mar, você vem até aqui, daqui você não passa. Quem acredita nesse Deus? Glória a Deus. Quando Deus fez o mar, Deus falou: mar, você vem até aqui, daqui você volta para trás. É um limite, senão ele cobriria toda a face da terra. O que tem de água ali não é brincadeira. É ou não é verdade? Mas Deus colocou um limite nele. Como os cavaleiros de Faraó, os inimigos do povo de Deus, estavam boiando na areia da praia, sabe o que Deus estava falando para eles? Que os nossos inimigos têm limites. Você acredita nisso? Quando eles viram, aí Deus falando: ei, está vendo? O teu inimigo, Deus está mandando te dizer essa noite, acredite, o teu inimigo tem limite, ele só vem até aonde Deus permite. Martinho Lutero disse que o diabo não passa de um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde a coleira permite, nem um centímetro a mais. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus, porque Ele vela. No Salmo 121 diz que Ele não dorme, não busca. Se Deus dormisse um segundo, o diabo já tinha te destruído. Deus fizesse aqui, pastor, piscasse, aqueles, né, quando você está dormindo, pestanejando. Se Deus fizesse isso, já era. Mas a Bíblia diz que aquele que te guarda não dorme. Glória a Deus. Eu e você daqui a pouco vamos dormir. E Deus vai continuar acordado, olhando e cuidando ele nessa noite. Mas a prova com força, não é ficando. Esse é o Deus que você serve, que controla os ventos. O oriental, o ocidental. Faltaria palavras para falar, tive que resumir. Ainda faltou dois ventos, o vento norte e o vento sul. O vento norte é o vento frio, está no livro de Jó. E o vento sul é o vento do poder. Salmo 78 diz que Deus conduziu pelo seu poder o vento sul. Em Números 11:31 diz que Ele fez soprar um forte vento e trouxe cordonizes. O povo no meio do deserto, pastor, Deus fez soprar um vento do Mar Vermelho, frango gordo começou a cair no meio do arraial. Só Deus, é a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria do homem. Quem crê que Deus vai fazer uma loucura por você essa noite? O apóstolo Paulo foi muito ousado, era muito atrevido. O único homem que teve coragem chamado Anjo Louco foi Paulo. Ele disse: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem.
Essa é a loucura de Deus. Eu posso detectar a loucura de Deus aqui essa noite. A loucura de Deus é te dar vitória nessa noite. A loucura de Deus é te dar tua casa pronta. Talvez teus parentes nem acreditem nisso, mas Deus vai fazer essa loucura por você ainda esse ano. Quem toma posse, quem toma posse, quem toma posse, quem toma posse. Oh, aleluia. Eu vou orar e vou passar para o pastor. Pai querido, eu te louvo, eu te exalto. Pegamos a tua palavra de forma direta, de forma sucinta e objetiva. O Senhor controla os ventos. A nossa vida está no teu controle. A nossa vida está nas tuas mãos. O Senhor faz o seu querer. A tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? É o Senhor que diz isso. Nada pode impedir o seu agir. Nada pode impedir o Senhor de dar vitória aos seus filhos aqui essa noite. Nada pode impedir o Senhor de dar casa própria, um carro, curar a saúde. Nada pode impedir o Senhor de dar vitória aos seus filhos. As montanhas e vales, desertos e mares, é hora de oração. Eu quero chamar os irmãos aqui na frente para nós orarmos juntos. Vem aqui na frente. Pode vir mesmo, Deus tem coisa feia na nossa vida. Olha, não desista da sua caminhada. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você é maior do que você está passando. Olha aí, Ele tem toda essa coisa para você andar sobre as águas. Minha vida sim, eu posso tirar. Onde estão pessoas enfermas aqui? Enfermidade crônica, não interessa o tipo de enfermidade. Quem aqui está enfermo, tem enfermidade, que precisa vir aqui. Agora a hora. Ei, o seu Deus não é de barro, não é de madeira, não, que eu toco no reage. O seu Deus está vivo. Deus está dando profetizar cura. Agora, se você acredita, pode começar a agradecer. Pai, em nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus a cura. Porque há poder no nome de Jesus. Se o teu nome não quiser, ninguém vai sair médico, nem cirurgião, só o teu nome faz maravilhas na terra. Aleluia. Quem fez a cura no nome de Jesus, faça a aleluia. Você vai falar no nome de Jesus. Profetiza a tua cura, continua sendo fiel a esse Deus. Não desista desse caminho jamais. Cura ela, Pai, em nome de Jesus agora. Cura, vem sobre tu agora. Em nome de Jesus, seja curada agora. Não vai fazer do médico no hospital, não vai fazer do remédio, não. Em nome de Jesus, seja curado. Profetiza a cura. As tuas mãos assim é símbolo de dependência. Mãos assim significa que você não é nada, mas que
não vai te enxergar. Deus está cegando o seu inimigo nessa noite. A Bíblia diz que ele nos esconde no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo ele nos esconde. Em nome de Jesus, a Pai, brinda ela, guarda ela, livra ela. Não deixa nada de mal acontecer para a presença, na tua presença. Ela não está na balada, ela não está no mundo, ela não está na prostituição, ela não está por aí bebendo, fazendo coisa errada, ela está na tua casa. Ela é tua filha. Em nome de Jesus, guarda ela e quebra todo laço. O laço se quebrou e nós escapamos, diz a tua palavra. Guarda ela, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glorifique em nome de Jesus. Irmão, pega aqui seu envelope. Pega aqui seu envelope, faz o seu propósito com Deus. É voluntário, é espontâneo. Cada um pega o seu envelope. Quando eu estava no mundo, eu passava a noite gastando dinheiro na balada, bebendo vodka, bebendo cerveja, gastando meu dinheiro com tanta coisa errada. Hoje meu dinheiro é para a casa de Deus, é para ensinar, é para ofertar. Faça o seu compromisso com Deus, traga amanhã, traga os seus parentes. Em nome de Jesus, irmãos, eu profetizo vitória sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais palavras de Deus para a sua vida. Vem amanhã, Deus estará falando mais conosco. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Mais forte.